Olá, eu sou a Luíse e eu vou apresentar o projeto de iniciação científica que eu desenvolvi com a orientação da professora Leila Maranhão. E o título do projeto era o estudo do potencial bioherbicida de micro-organismos para o controle de macrófitas. Bom, primeiro a gente precisa entender por que é necessário realizar o controle dessas macrófitas. As macrófitas são vegetais que existem no ambiente e não são consideradas um problema. Só que devido ao processo de eutrofização acelerado, isso é decorrência da ação humana, há um aumento excessivo desse vegetal nos ambientes. Então, eles passam a ser consideradas pragas. Quando a gente pensa na construção de uma usina hidrelétrica, que você altera aquela região, você altera o regime de fluxo de água, você altera a concentração de nutrientes. E são parâmetros como esses que favorecem o aumento dessas macrófitas. E por isso é necessário encontrar mecanismos de controle eficazes. Hoje, como mecanismo de controle, nós possuímos as técnicas convencionais, que pode ser realizado o controle por meio químico, né, que é basicamente a aplicação do herbicida nesses vegetais, só que o herbicida ele gera resíduos tóxicos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Ou fazer o controle físico, né, que consiste em você retirar mecanicamente esses vegetais, só que dependendo do cenário que você tem, eles nem sempre vão ser eficientes. Por isso é necessário encontrar técnicas alternativas para realizar esse controle. O controle biológico, ele é uma técnica alternativa que utiliza ferramentas como o bioherbicida, né? O bioherbicida, ele é uma ferramenta que reproduz interações naturais. Por exemplo, os micro-organismos, né, fungo ou bactérias, eles podem ser patógenos de planta. Então, o bioherbicida traz eles como princípio ativo. E quando eles são aplicados sobre os vegetais, eles reproduzem essas interações naturais. E assim eles geram doenças no tecido vegetal e assim fazem o controle daquela espécie vegetal. E como você retira essas bactérias e esses fungos do meio ambiente, eles tendem a ser menos tóxicos quando a gente compara com os herbicidas químicos. Então, o meu objeto de estudo foi uma macrófita, né, a salvinha auriculata, que é uma espécie de macrófita que está associada com as infestações nesses reservatórios de usinas hidrelétricas. Bom, o objetivo do trabalho foi selecionar micro-organismos que tivessem potencial para realizar esse controle de macrófitas, isolar, identificá-los e estabelecer, assim, um banco de micro-organismos para trabalhos futuros. Procedimentos metodológicos. Foram coletadas amostras de salvinha auriculadas e amostras que apresentassem injúrias. Injúrias são essas lesões no tecido foliar ou até já a necrose total do tecido. Amostras que estivessem podres. Então, houve o preparo dessas amostras, né? Uma parte foi processada imediatamente e uma outra parte foi deixada na casa de vegetação por 20 dias antes de serem processadas. O processamento dessa amostra era você deixá-las em solução com água peptonada por 24 horas, em shaker, a 145 rotações por minuto e a 36 graus Celsius. Feito isso, eu fiz diluição seriada dessas amostras, onde eu plaqueei de 10 a menos 3 até 10 menos 8 em diferentes meios de cultivo. Né? As amostras que foram imediatamente processadas, eu usei PDA e agar nutriente. E a amostra que ficou na casa de vegetação por 20 dias, eu usei PDA, agar nutriente, e também utilizei o agar saburô, que é um meio de cultivo que favorece o crescimento das colônias fúngicas. Então, eu fiz uma análise comparativa entre as colônias. Como eu plaqueei tanto a amostra saudável quanto a amostra não saudável de salvinha auriculada, eu buscava colônias que não estivessem presentes na amostra saudável. Isso já poderia ser um indício de patogenicidade por meio daquela colônia. Então, eu mandei identificar esses micro-organismos e realizei uma pesquisa em base de dados para obter informação acerca deles. Resultados. Da amostra que foi imediatamente processada, eu isolei 2 colônias que tinham características bacterianas, né? Eu as caracterizei, né, de acordo com a cor, com a superfície, com a forma, com a elevação e com a margem da colônia, e realizei testes de granelas. Bom, a primeira colônia que eu vou falar isolada foi a Cosaconia erysiphila, né? Ela foi identificada com 99,45% de identidade. E eu encontrei que ela é uma reclassificação da Enterobacter erysiphilus.
A Cosaconia erisifila não tem muita informação associada a doenças em vegetais, mas uma outra espécie de Cosaconia, a Haticicitans, ela foi associada à murcha bacteriana, que é uma doença em vegetais que a bactéria ela interrompe, o fluxo de nutrientes para as extremidades da planta e então as folhas ficam com essa aparência de murcha. E, consequentemente, né, devido à interrupção desses nutrientes, ela acaba morrendo. Uma outra bactéria que foi isolada, né, Enterobacter sp, que foi identificada com 99,93% de identidade. E eu encontrei que ela é um micro-organismo endófito, né? Ela vive nos tecidos foliares dos vegetais. Elas podem ser bactérias de vida livre, elas podem ser bactérias comensais ou podem ser bactérias patogênicas. Quando a gente pensa na patogenicidade da Enterobacter sp, a gente pode encontrar a associação com a clorose variegata dos citros, que é uma doença que os vegetais têm, que assim como a murcha bacteriana, há interrupção desse fluxo de nutrientes para a planta. Só que nesse caso, as folhas ficam com essa aparência de essas manchas amarelas na parte frontal e na parte de trás a folha adquire uma cor como se fosse uma palha. E, consequentemente, né, pela interrupção desse fluxo de nutrientes, a planta também acaba morrendo. E da amostra que permaneceu na casa de vegetação por 20 dias, eu isolei 3 colônias que tinham características fúngicas. Só que devido à pandemia eu não consegui mandá-las para identificação. Então também, assim como eu fiz para bacteriana, eu só consegui fazer a classificação de acordo com a cor, com a superfície, com a forma, com a elevação e com a margem. Então, concluí no trabalho, né, as colônias que foram isoladas e identificadas, né, a Cosaconia erisifila e a Enterobacter sp, elas têm potencial de patogenicidade, então elas poderiam compor o banco de micro-organismos para trabalhos futuros. Os fungos, pela revisão bibliográfica que eu fiz, os fungos eles são mais utilizados em ferramentas de biocontrole. Isso porque os fungos eles são patógenos mais potentes para os vegetais, quando comparado com as bactérias, e eles produzem toxinas que são mais tóxicas do que as toxinas que as bactérias produzem. Então, hoje tem muita coisa sendo estudada sobre fungos para essas ferramentas de biocontrole, principalmente do gênero Phoma e Aspergillus. E por os fungos possuírem essa maior toxicidade, né, eles estão sendo mais utilizados nessas ferramentas de biocontrole. É isso, obrigada.